função densidade de probabilidade bidimensional, ou seja, com duas variáveis, também é chamada de FDP. F de função, D de densidade e P de probabilidade. Isso aqui é muito usado em estatística, tá? E é uma das grandes aplicações do cálculo. Então, para você passar em cálculo de primeira, eu recomendo você pegar o seu caderno aí e anotar essa definição. Porque não é só saber fazer limites derivados integrais. Vocês também têm que saber as aplicações disso na física, na economia, na estatística. Então, para que a função seja uma função de densidade e probabilidade, tem que acontecer duas coisas. A primeira é: a função deve ser sempre positiva. Ou zero. Ela é sempre maior ou igual a zero. Se tiver qualquer valor negativo, você não pode chamar ela de FDP. E a segunda restrição, que é a mais importante, é que a integral dupla dessa função aqui, no seu domínio, ou seja, você vai ter um domínio aqui de x, um domínio de y, tem que dar 1. Essa integral dupla tem que ser igual a 1. Agora, quais são os limites dessa integral? Depende do domínio da função. Toda função densidade tem o seu domínio. Isso aqui é um grande erro também. Não faz o menor sentido você escrever uma função densidade sem o domínio. Então, o enunciado, por exemplo, ele vai te dar uma função e ela só existe entre 0, o x entre 0 e 1, e o y entre 0 e 2. Quando a função não for entre 0 e 1 e 0 e 2, ela vai ser igual a 0. Entendeu? Então a gente vai trabalhar com essa função aqui nesse domínio. Essa função é sempre positiva? É, porque se você substituir valores entre o x pode ser entre 0 e 1 e o y pode ser entre 0 e 2, se você substituir qualquer intervalo de x e y, vai dar sempre positivo, né? Pega qualquer valor de x entre 0 e 1, qualquer valor de y entre 0 e 2, se você substituir aqui, vai dar sempre positivo. Então, normalmente, não cai essa pegadinha de número negativo, não. Normalmente, ela vai ser sempre positiva. Agora, o grande desafio é você provar que a integral dupla tem que ser igual a 1. Então, para a gente provar que isso é uma função densidade e probabilidade, a integral dupla dessa função aqui, no seu domínio, aí a gente tem dx dy. O x é de 0 até 1. E o y é de 0 até 2. Essa integral aqui tem que ser igual a 1. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber resolver integrais duplas. E no caso aqui, a gente está aplicando essa matéria de integrais duplas em estatística. Esse K é uma constante. Então, a resposta vai ficar em função de K. Por exemplo, finge que você resolve essa integral e a resposta deu 10K. Estou chutando, tá? Se essa integral está dando 10K, o que tem que acontecer para isso aqui ser igual a 1? O K deve ser igual a 1 sobre 10. Então, a gente vai encontrar um valor específico de K para garantir que essa função seja uma FDP, ou seja, uma função densidade de probabilidade. Integral dupla em regiões retangulares. Como que você identifica? É quando você tem uma integral dupla com valores numéricos no limite de integração. Por exemplo, o y pode ir de 2 até 3 e o x de 4 até 7. São valores numéricos. Então, região retangular. Se você quiser passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar os tipos de integral dupla. Ela só vai ser retangular quando for números. Mas quando for, por exemplo, o y está indo de x até x ao quadrado e o x está indo de 0 até 1, por exemplo. Isso aqui é uma integral dupla do tipo região qualquer. Não é do tipo retangular. Aí é outro jeito de fazer.
Nessa parte aqui eu quero explicar para vocês como que resolve uma integral do tipo retangular. A principal vantagem desse tipo de integral é que você consegue trocar a ordem de integração. Tá vendo aqui, ó? Essa integral faz referência a y, a integral de dentro. E tem ainda a integral de fora, que é a parte do x. Quando a região é retangular, você pode trocar. A parte do x vai para dentro, acompanha a cor aí, e a parte do y vai para fora. O resultado é o mesmo. Tanto faz, você pode resolver a integral da esquerda ou da direita, o resultado é igual. Mas se a região for qualquer, ou seja, se não tiver apenas números no limite de integração, não é tão simples assim a inversão da ordem da integral. E isso é muito comum nas provas, tá? Eu acho que isso é um bom tema para uma próxima live. Você quer que eu fale sobre inversão de ordem da integral, sobre integral dupla, tripla? Põe aqui nos comentários. Como que fica a região de integração? O x, ele varia de C até D. Então vamos marcar aqui C e D no eixo x. O y, ele varia de A até B. Então a gente marca de A até B no eixo y. Aí agora você vai gerar uma região retangular. Vocês vão perceber que sempre vai ser uma retangular. Daí vem o nome integrais duplas sobre regiões retangulares, né? Você traça essas retas aqui, retas verticais no x, retas horizontais no y. A região entre elas, essa aqui, ó, é o que a gente chama de região de integração, que é retangular. Entendeu? Sempre que aqui for números, a gente fala que é uma integral dupla retangular, porque a região de integração sempre vai ser do tipo retangular. Então, por exemplo, essa integral aqui, você pode reescrever ela como de 0 a 2, 0 a 1, aqui é dy dx, agora vira dx dy. Eu inverti a ordem de integração. O y de 0 a 1 foi para fora. E o x, que é de 0 até 2, foi para dentro. O resultado dessas duas integrais é o mesmo. Isso só acontece nas integrais retangulares. E essa propriedade foi o teorema foi o Fubini, é conhecido como teorema de Fubini. São duas formas diferentes de resolver a integral. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que montar essas duas integrais e analisar qual delas vai ser mais fácil de resolver. Muitas vezes, a integral com dx dy não tem como fazer. Mas quando você passa para dy dx, aí você consegue resolver mais fácil. Muitos alunos reclamam que não conseguem entender a aula do professor de faculdade. Isso acontece com você? Isso é um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira. Você está no colégio, acostumado com os professores pegando na sua mão, com o livro todo bonito, cheio de ilustração. Aí você chega na faculdade. Na faculdade tudo muda, galera. É outro mundo. Eu acho que esse impacto, né, essa mudança de ambiente do colégio para a faculdade é um dos maiores motivos que a galera não consegue passar no cálculo 1. Essa transição, muito aluno demora para acostumar com o ritmo de estudo da faculdade. Esse é um dos motivos para o índice de reprovação em cálculo ser muito alto, né? Mas eu acho que o maior problema é isso aqui. Você não entende a aula que o professor explica. Isso acontece por quê? Alguns professores explicam rápido demais. Outros professores pulam passos. Eles pulam passos porque assumem que você já sabe matemática básica. Se você está, por exemplo, no cálculo 2, ele já assume que você está no cálculo 1. Vai revisar o cálculo 1. Você está fazendo cálculo, já assume que você sabe todas as funções, você sabe trabalhar com matemática básica. Por exemplo, qual é a integral da raiz de x? Isso aqui vai dar x elevado a 3 meios sobre 3 meios. Ele pulou vários passos aqui. Por exemplo, você sabia que a raiz de x
pode ser escrito como x elevado a meio. Aí o que ele fez? Meio mais 1 sobre meio mais 1 para depois chegar aqui. Então ele pulou vários passos, porque ele assume que você já sabe o básico. E é por isso que muito aluno não entende o que o professor explica na faculdade. Porque muito aluno chega com uma base fraca e o professor não revisa isso. E assim, não é porque o professor tem má vontade, não. É porque ele tem um cronograma para seguir, né, galera? Se ele ficar revisando toda a matemática básica, não dá para passar a matéria de cálculo. A matéria de cálculo ela é enorme. Não tem como o professor, com um tempo limitado, ficar revisando toda a matéria. Aí o que a gente faz? Não estou entendendo a aula. Chega em casa, começa a estudar pelo livro. E o livro de cálculo, normalmente é aquele livro do Stuart, né, de capa azul, livro do Stuart. 90% das faculdades usam esse livro aqui. Ele é um dos mais famosos. Mas esse livro eu não recomendo para quem está começando. É um livro complexo. Tá? Ele mistura exercício fácil com difícil, pula vários passos também. Eu gosto desse livro, eu uso esse livro. Mas para quem está começando, eu não recomendo. Para você passar em cálculo de primeira, tenta usar o método de identificação de padrões. Aí tudo vai ficar mais fácil. Você consegue passar em cálculo de primeira sem precisar do livro e sem entender a aula do professor de faculdade. Esse é o segredo.